Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1995. Conforme a gente vai acompanhando esse caso, a gente percebe que fica com uma sensação de que algo ruim vai acontecer. E infelizmente algo ruim aconteceu e esse caso terminou de uma forma muito trágica. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o caso de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Louise Ellis. Louise Ellis nasceu no dia 23 de junho de 1948, em uma família de classe média em Ottawa, no Canadá. Ela era a filha do meio de 3 irmãos, que nasceu para ser escritora. Ela tinha um jeito com as palavras, principalmente ao interagir com crianças e jovens. Ela era capaz de se comunicar com eles de uma forma que os fazia se sentirem ouvidos e vistos. Por isso, foi natural para ela escrever e ilustrar um livro infantil, que depois ganhou muitos prêmios. Mas a verdadeira paixão de Louise era a justiça para todos. Ela lutaria pelas coisas que acreditava, a ponto de às vezes brigar com amigos, familiares e até mesmo com seus chefes. Mas tudo pelo que ela estava lutando sempre veio da bondade de seu coração. E por isso que ela aproveitou a oportunidade para cobrir uma história sobre a condenação injusta de David Milgaard, enquanto trabalhava como jornalista em Ottawa. Em 92, Louise começou a cobrir a condenação injusta de David, que foi acusado e condenado pelo assassinato de Gail Miller. David tinha apenas 16 anos quando foi acusado e viu seus amigos se colocarem contra ele no julgamento. Ele foi condenado à prisão perpétua quando tinha 17 anos e passou 23 anos na prisão por um crime que não cometeu. A verdade só apareceu depois de que amostras de DNA foram testadas e foi provado que David não cometeu o crime, e sim Larry Earl Fisher. A história de David foi muito comovente para Louise, e como jornalista, era uma grande história para contar. Em 93, David ainda estava no processo de tentar derrubar suas acusações. A evidência de DNA ainda não havia sido testada, então tudo estava bem no início, com muitas audiências no tribunal. Foi em uma dessas audiências que Louise ouviu um homem chamado Brett Morgan testemunhar contra Larry Fisher, o verdadeiro assassino de Gail Miller. Brett foi companheiro de cela de Larry e afirmou que ele havia confessado o crime para ele em algum momento. O que quer que Brett tenha dito durante seu depoimento realmente afetou Louise em um nível emocional. Após a audiência, ela o encontrou e disse que estava tocada por sua coragem e bravura em testemunhar contra o seu ex-companheiro de cela. Não sabemos se Louise sabia o que o Brett tinha feito para estar preso, mas provavelmente não, já que Brett era um homem violento e provavelmente só testemunhou contra o seu colega de cela porque tinha algo a seu favor, talvez ele ganharia algo com isso. Rapidamente, algo aconteceu entre os dois e eles se tornaram próximos através de cartas que eles escreviam, porque o Brett ainda estava na prisão nesse momento e às vezes a Louise até ia até a cadeia para visitá-lo. Então, a partir daquele momento, eles ficaram bem próximos. Brett Morgan nasceu em Edmonton, onde foi descrito como um garoto mau. Ele começou a se meter em problemas criminais muito cedo, quando roubou dinheiro, vandalizou a casa de um vizinho e até ameaçou a própria mãe com uma faca. As coisas só pioraram à medida que ele crescia. Ele claramente tinha algo contra as mulheres. Ele não gostava que elas mostrassem qualquer tipo de resistência ou independência. Ele foi casado 2 vezes, com ambas as mulheres tendo medo dele devido às suas tendências violentas. Sua primeira esposa, chamada Sandra, descreveu como ela se casou com Brett aos 16 anos, quando ela estava grávida de 7 meses de seu filho. Ela acreditava que ele tinha 18 anos na época, mas na verdade ele tinha apenas 15. Sandra revelou que foi abusada por Brett
incluindo uma vez em que ele a sufocou pressionando um travesseiro em seu rosto. Ela sofreu um aborto durante a gravidez de seu segundo filho, depois que ele repetidamente a socou no estômago durante uma briga. Sandra decidiu deixar Brett e fez planos para ir morar com a sua avó, que morava em outra região. Quando Brett tomou conhecimento de seus planos, ele a agrediu fisicamente e a ameaçou com uma arma. No dia seguinte, Sandra e seu filho fugiram. Em 75, Brett Morgan conheceu sua segunda esposa, chamada Christine. Eles se mudaram para uma casa juntos para economizar dinheiro. Ele e Christine se casaram depois de ele querer dividir a herança de sua tia com ela, afirmando que ele não poderia receber a herança a menos que eles se casassem. Christine decidiu deixar o relacionamento quando descobriu que Brett não estava pagando o aluguel e usando o dinheiro em outra coisa. Enquanto dirigiam juntos, Christine revelou a ele que queria terminar o relacionamento. Ele parou o carro e começou a sufocá-la, gritando coisas como: "Se eu não posso ter você, então ninguém pode. E ninguém deixa Brett Morgan." Christine conseguiu pular do carro e escapar por algum milagre. Ela fugiu e foi morar com a sua mãe na Flórida. Um tempo depois ela conseguiu o divórcio. Em 3 de novembro de 78, Brett tirou a vida de Gwen Telford, de 21 anos, em um quarto de hotel, estrangulado. Ele foi condenado por homicídio culposo e foi sentenciado a 10 anos de prisão. A essa altura, Brett também havia acumulado acusações de posse de propriedade roubada, falsos pretextos, falsificação, invasão e roubo. Depois de cumprir 8 anos de sua sentença, Brett Morgan foi libertado antecipadamente e se mudou para a casa de Louise. Ela o ajudou a iniciar seu próprio negócio, deu um lugar para ele morar e apoiou praticamente tudo o que ele queria fazer. Quem olhava de fora pensava que o relacionamento deles era muito bom, muito saudável, que eles estavam muito felizes juntos, mas infelizmente não era assim. A Louise era uma mulher muito reservada, então ela não gostava de falar muito sobre o seu relacionamento com ele, mas as coisas estavam piorando cada vez mais. Mais tarde, foi descoberto que Louise mantinha um diário onde escrevia sobre algumas coisas que estava vivenciando com ele. Pouco depois de Brett sair da prisão, o casal começou a ter brigas violentas. Brett fez buracos na parede de sua casa quando estava com raiva. A corajosa e feliz Louise, que todos conheciam e amavam, estava estressada e infeliz. Ela percebeu que o dinheiro começou a desaparecer de sua conta. De acordo com alguns de seus amigos mais próximos, Louise precisava de espaço para respirar, e ela havia dito a eles que queria terminar o relacionamento, mas não deu muitas informações sobre o que estava acontecendo. Em 22 de abril de 95, Louise desapareceu sem deixar vestígios. De acordo com Brett, na noite anterior, o casal estava assistindo a um filme quando o ex-namorado dela ligou. Eles conversaram no telefone por cerca de 1 hora e ele a convidou para ir à festa de aniversário de sua filha, que iria acontecer no dia seguinte. Então, no dia seguinte, Louise saiu cedo para ir até a casa do seu ex-namorado, que ficava a uma curta distância, mas em outra cidade. Ele não estava preocupado até que o ex-namorado ligou para dizer que Louise nunca foi à sua casa. 2 dias depois, em 24 de abril, o veículo de Louise foi encontrado abandonado na beira de uma estrada. Dentro do carro estava sua bolsa e uma mala de viagem. Depois que a polícia foi chamada, Brett deu entrevistas chorando e pedindo para Louise voltar para casa. Ele assumiu um papel realmente ativo na tentativa de encontrá-la, participando das buscas e até criando o próprio grupo dele com voluntários para encontrar sua esposa. A polícia estava muito ciente de seu passado criminoso e violento, e ele era, claro, o principal suspeito no caso. A polícia também estava de olho no ex-namorado de Louise, aquele que ela supostamente estava indo visitar, e o carro também dela foi encontrado no meio do caminho, como se estivesse indo em direção à casa dele. Então a polícia estava de olho nesses 2 homens. Enquanto Louise estava desaparecida por 2 meses e Brett continuava a desempenhar o papel de marido preocupado, essa história chamou a atenção de uma mulher chamada Mary Parent, mãe de 4 filhos, que trabalhava como investigadora na época. Ela imediatamente suspeitou da história de Brett, principalmente por causa de seu passado e da maneira como ele parecia estar dramatizando demais tudo. Ela sabia que tinha que ajudar, então ela ligou para ele e ofereceu seus serviços, afirmando que queria ajudar a encontrar Louise. Claro que o que ela queria realmente era ganhar a confiança dele e, com sorte,
obter mais informações dele. Brett aceitou a ajuda. Quando ela visitou a casa de Louise para entrevistar ele, uma das primeiras coisas que ela notou foi que muitas roupas, joias, os pertences da Louise não estavam mais na casa. Isso, é claro, chamou muito a atenção dela, porque nesse momento a Louise estava apenas desaparecida. Então, depois ela descobriu que o Brett vendeu esses seus pertences, e é claro que isso era muito suspeito. Seu comportamento e as coisas estranhas que ele estava dizendo a levaram a ir à polícia, onde ela se ofereceu para se disfarçar para eles. Ela usaria uma escuta durante suas conversas com Brett, para tentar extrair qualquer informação que pudesse ajudar. Mary teve que se manter calma enquanto Brett dizia algumas coisas realmente perturbadoras para ela. A certa altura, ele mencionou que carregar um cadáver era como carregar um saco de batatas. Ficou muito claro para ela que Brett era um homem perigoso, e ela estava colocando a sua vida em risco a cada minuto que estava com ele. Mas ela continuou mesmo assim, mesmo que não fosse nada fácil. Mary falou mais tarde que Brett tentou atacá-la sexualmente. Em um ponto, ele me beijou. Eu queria vomitar, mas não o afastei porque isso deixaria desconfiado. Nós nos beijamos algumas vezes. A polícia, é claro, ficou furiosa. Eles estavam dizendo que eu estava chegando muito perto dele e isso, é claro, era muito perigoso. A polícia até ameaçou tirar ela do local, mas ela disse que tudo isso fazia parte do plano. Às vezes, eles saíam juntos e procuravam por Louise. Durante uma dessas buscas, Brett levou Mary para uma área florestal bem isolada. De repente, ele pegou uma bandana e colocou em volta do pescoço dela, e Mary imediatamente pensou que ele iria matá-la. Naquele momento, a primeira coisa que veio na cabeça dela foi que ela se lembrou que o Brett tinha ido para a prisão porque ele tinha estrangulado uma moça. Então ela pensou que com certeza era isso que iria acontecer com ela naquele momento. Ela já estava até preparada para isso, mas por algum motivo o Brett não fez nada. Por mais que eles estivessem num local isolado, seria, digamos que, o local perfeito, mas mesmo assim ele não fez nada, talvez ele desistiu e ela conseguiu voltar para casa e, digamos que, fugir dessa tentativa de assassinato. Alguns dias depois, Brett levou Mary para aquela mesma área isolada novamente, e dessa vez eles quase caíram no corpo de Louise. Era quase como se Brett as tivesse levado direto para ele, mas foi Mary quem avistou o corpo primeiro e apontou. Brett agiu chocado, horrorizado. Louise estava lá há meses. Seu corpo foi jogado nessa área arborizada que ficava próxima à casa do ex-namorado. A polícia acreditava que o plano, o tempo todo, era que Brett culpasse o ex-namorado, mas as coisas não deram muito certo. Foi por isso que ele criou toda essa história da Louise estar indo para a casa do ex, nunca mais voltando, e isso, é claro, era tudo mentira. Ele abandonou o veículo dela em uma estrada que estava a caminho e depois jogou o corpo dela em uma área arborizada, perto da casa. Quando a polícia estava demorando muito para encontrar o corpo, o Brett precisava levar as coisas adiante, mostrando a Mary onde estava o corpo. Digamos que ele não aguentava mais esperar que a polícia encontrasse, então ele mesmo resolveu ali praticamente mostrar aonde estava o corpo. De qualquer maneira, seu plano não funcionou. Com todas as entrevistas gravadas de Mary, com os registros telefônicos de Brett e agora até levando-os ao corpo, eles tinham todas as evidências de que precisavam para acusar Brett Morgan de assassinato em primeiro grau. Eles teorizaram que Louise estava se preparando para deixar Brett. Com ele roubando dinheiro da sua conta, foi, claro, a gota d'água para aquilo. Brett não gostava que as mulheres se separassem dele, como a gente viu nos outros dois casos, foi exatamente isso que aconteceu, mas as duas felizmente conseguiram escapar e infelizmente a Louise não conseguiu. O que deixou o Brett mais desesperado nesse caso é que ele ficou com medo de que a Louise pudesse ir até a polícia e contar que ele estava roubando dinheiro da sua conta, e ele pensou que assim poderia voltar para a prisão. E isso era a última coisa que ele queria na vida dele, então foi por isso que ele acabou cometendo esse crime. Ele então a sufocou quando ela estava no banheiro, enrolou seu corpo na cortina do chuveiro e largou seu corpo. O julgamento começou no outono de 97 e durou 6 meses, com mais de 90 testemunhas. Brett Morgan foi condenado e sentenciado à prisão perpétua. Ele poderia ter direito à liberdade condicional depois de 25 anos, mas morreu cerca de 2 meses após a sentença devido à hepatite C. A polícia disse que Brett era suspeito de 2 assassinatos não resolvidos em Alberton, na década de 70.
mas nunca descobriram se ele foi realmente culpado. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse no início do vídeo, infelizmente a gente viu que algo daria muito errado nesse caso e infelizmente foi isso que aconteceu. Ela se envolveu com um criminoso, a gente não sabe se ela sabia ou não o que ele tinha feito para estar na prisão, mas foi algo muito perigoso e que logo de início ele já demonstrou como ele era. Provavelmente nas cartas ele era um cara bem legal, divertido, mas que na verdade depois mostrou o seu outro lado. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.